Boa noite, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre resposta em frequência. Nós já vimos, né, resposta em frequência, mas nós vamos continuar a vê-la, só que de uma abordagem um pouco diferente, né? A gente vai utilizar agora a resposta em frequência para analisar sistemas. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui um sistema com a entrada x de n e a saída y de n. Aí eu vou escrever essa saída y de n em função da entrada x de n e em função da resposta ao impulso do sistema. Então, nós vimos que a saída do sistema é igual à entrada convolução resposta ao impulso. Eu vou passar essa equação aqui para o domínio da frequência. Eu vou aplicar a transformada de Fourier nessa equação aqui. Então, eu tenho a transformada de Fourier de y exponencial de j ômega, igual. O que é convolução no tempo passa a ser produto na transformada de Fourier. Então, fica x exponencial de j ômega vezes h exponencial de j ômega. Daqui eu tiro que h exponencial de j ômega é igual a y exponencial de j ômega dividido por x exponencial de j ômega. Então, uma outra forma de se calcular a resposta em frequência de um sistema. Isso aqui é a resposta em frequência. Nós já havíamos visto que a resposta em frequência era a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Agora a gente está vendo aqui uma outra forma de se calcular a resposta em frequência do sistema. Como? A resposta em frequência do sistema é a razão entre a transformada de Fourier do sinal de saída sobre a transformada de Fourier do sinal de entrada. Então, agora, se eu conheço o sinal de saída e o sinal de entrada, eu posso calcular a resposta de frequência através da transformada de Fourier. Né? Eu faço a razão da transformada de Fourier do sinal de saída, divido isso pela transformada de Fourier do sinal de entrada. E aí eu obtenho aqui a resposta em frequência do sistema. Bom, continuar aqui.
A gente viu, quando a gente falou de sistema inverso, né? A gente viu que o sistema é inverso do outro quando isso aqui acontece, ó. Eu tenho uma entrada x de n, entra no sistema H1 e sai o sinal G de N. Esse sinal aqui vai como entrada do sistema H2. E a saída de H2 é x de N. Essa aqui é a condição para que um sistema seja considerado inverso do outro, né? O sistema H2 é o sistema inverso de H1, por quê? A partir da saída de H1, ele recupera o sinal de entrada de H1. Ou seja, ele desfez o que H1 fez, né, e recupera o sinal. Então, quando isso acontece, eu digo que esse sistema aqui é inverso desse aqui. Bom, até agora nenhuma novidade. A gente já tinha visto isso aqui já quando estava vendo sinais de sistemas. Agora vamos ver o que acontece no domínio da frequência. Então, vamos lá. Vou ver, vou escrever esse sinal de saída em função do sinal de entrada e em função da resposta ao impulso. Então, tenho aqui G de N é igual a x de N convolução H1 de N. Pronto, agora eu vou escrever o sinal de saída do sistema H2 em função de sua entrada e em função de sua resposta ao impulso. Aí eu tenho que x de N é igual ao sinal de entrada, que é G de N, convolução H2 de N. Vou substituir G de N, aqui, que é isso aqui, nessa equação. Então, fico x de N igual a x de N convolução H1 de N convolução H2 de N. Vou passar isso aqui para a frequência. Fazer aqui a transformada de Fourier. Então, transformada de Fourier de x de n, né, x exponencial j ômega, é igual ao que é convolução no tempo, passa a ser produto na frequência. Então, temos aqui x exponencial de j ômega vezes H1 exponencial de j ômega vezes H2 exponencial de j ômega. Ora, se x exponencial de j ômega é igual a x exponencial de j ômega, isso aqui tem que ser igual a quanto? O impulso? Não. Tem que ser igual a 1. Estou multiplicando, ó. Então, isto implica que H1 Se fosse a convolução, isso seria 1. Se fosse convolução, seria 1. Que é exatamente aqui, ó. Aqui, convolução disso com isso aqui é o impulso. Quando eu passo para a frequência, né? Transformada de Fourier do impulso é 1. Então, H1 exponencial de j ômega vezes H2 exponencial de j ômega, isso é igual a 1. Então, H2 exponencial de j ômega é igual a 1 sobre H1 exponencial de j ômega. Então, esse resultado aqui que interessa para a gente. A resposta em frequência do sistema inverso, que a resposta em frequência do sistema inverso é o quê? A inversa da resposta em frequência do sistema original, H1.
Vai ficar cada vez pior. Então, a resposta de frequência do sistema inverso é a inversa da resposta de frequência do sistema original. Então, conclusão que a gente chega. Então, se eu conheço a resposta de frequência do meu sistema, eu obtenho facilmente a resposta de frequência do sistema inverso, né? Se existir, né? Que eu só vou ter resposta de frequência aqui se o sistema for estável. Então, tão bem simples, né? Nada de muito, por enquanto, nada complicado. E a terceira coisa que nós vamos ver é a relação entre resposta de frequência e a equação de diferença do sistema. Vamos lá. Bom, então eu tenho aqui um sistema que é descrito por essa equação de diferença aqui, equação de diferença genérica aqui. B0x de n mais B1x de n menos 1, mais pontinhos até Bmx de n menos m igual y de n mais A1 y de n menos 1, mais pontinhos até a n y de n menos n. Aí eu vou aplicar aqui a transformada de Fourier nessa equação. O que é que eu vou obter? Então, aqui eu vou utilizar duas propriedades da transformada de Fourier. A primeira é a linearidade e a segunda é o deslocamento no tempo, né? Então, vamos lá. Aplicando a transformada de Fourier nessa equação, fica transformada de Fourier disso aqui. B0 vezes x exponencial de j ômega. Mais transformada de Fourier disso aqui, pessoal. Quanto é que é? Olha, o x de n sofreu um atraso aqui de 1. Um atraso no tempo significa multiplicação por exponencial complexo na frequência. Então, esse atraso aqui vai fazer aparecer isso aqui, ó. Vou ter B1 vezes exponencial de menos j ômega vezes x exponencial de j ômega mais pontinhos Bm. O atraso aqui foi de m, então vai aparecer aqui exponencial de menos j ômega m vezes x exponencial de j ômega.
mais transformado de Fourier de y de n, desculpa, mais não, igual. Y exponencial de j ômega, mais, aí a transformada de Fourier disso aqui é A1, o atraso de 1, então vai aparecer exponencial de menos j ômega, y exponencial de j ômega, mais pontinhos, até AN, o atraso aqui foi de N maiúsculo, então vai aparecer aqui exponencial menos j ômega N, vezes y exponencial de j ômega. O que eu faço agora? Eu vou colocar em evidência aqui, ó, x exponencial de j ômega desse lado, e desse lado eu vou colocar em evidência y exponencial de j ômega. Então fica x exponencial de j ômega vezes b0 mais b1 exponencial de menos j ômega mais pontinhos bm exponencial de menos j ômega m. Isso é igual, vou colocar aqui o y exponencial de j ômega em evidência. Aí fica 1 mais A1 exponencial de menos j ômega mais pontinhos AN exponencial de menos j ômega n. O que eu posso fazer agora? Eu quero encontrar a resposta em frequência. A resposta em frequência é o quê? A resposta em frequência é y exponencial de j ômega dividido por x exponencial de j ômega. O que eu tenho aqui? Eu tenho x exponencial de j ômega bem aqui e tenho y exponencial de j ômega bem aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui vem para cá e isso aqui vem para cá. Produto em cruz. Então, fica y exponencial de j ômega dividido por x exponencial de j ômega, isto é igual a isso aqui dividido por isso. Então, ó, sobre 1 mais A1 exponencial de menos j ômega mais pontinhos AN exponencial de menos j ômega n. E isso aqui é igual a resposta em frequência. Então, veja um detalhe. Repare a equação de diferença e repare isso aqui. O que é que te observa? Hein, pessoal?
que é que vocês observam aí, pessoal? Que existe em comum entre a equação de diferença e a resposta de frequência? Olha aqui O os coeficientes. exponencial de J ômega. Como? O exponencial de J ômega. O exponencial de j não aparece aqui, mas o que aparece aqui e aqui são os coeficientes. Os coeficientes aqui, ó, da equação de diferença, que estão relacionados ao sinal de entrada, B0, B1, B2 até o Bm, são esses coeficientes aqui do polinômio do numerador da resposta de frequência, ó. B0, B1, B2 até o Bm. E os coeficientes aqui da equação de diferença relacionados ao sinal de saída, ó, 1, A1, A2 até o AN, são os coeficientes do polinômio do denominador da minha resposta de frequência, ó. 1, A1, A2 até AN. Significa o quê? Que da equação de diferença, eu consigo obter diretamente a resposta em frequência. Ou, da resposta em frequência, eu posso obter diretamente a equação de diferença do sistema. Desde que a resposta em frequência esteja nesse formato aqui, ó, que é um formato de razão entre dois polinômios. Então, é uma coisa diretamente relacionada à outra. Uma informação leva a outra imediatamente, sem precisar fazer nenhum cálculo. Então, a partir da equação de diferença, eu consigo chegar na resposta de frequência do sistema imediatamente. E vice-versa. Bom, vamos treinar isso aqui. Vou pegar aqui os exercícios que eu já fiz. Tá, esse aqui. Meio de N. Bom, então, eu conheço o sinal de entrada do sistema e conheço o sinal de saída do sistema. Eu quero encontrar a resposta ao impulso desse sistema. O que eu posso fazer? Eu posso usar esse resultado aqui, ó. Isso aqui. Eu encontro a resposta em frequência do sistema, inverto, né? Passo da frequência para o tempo e encontro a resposta ao impulso. Então, eu vou encontrar a primeira resposta em frequência baseado na transformada de Fourier do sinal de saída, dividir isso pela transformada de Fourier do sinal de entrada.
Então, vamos fazer isso. Vou calcular aqui a transformada de Fourier do sinal de entrada e de saída e vou fazer a razão entre elas. Vamos começar aqui. Transformada de Fourier do sinal de entrada é... A transformada de Fourier disso aqui é direto, né? 1 menos meio exponencial de menos j ômega. Transformada de Fourier desse sinal de saída aqui vai ser transformada de Fourier disso aqui, ó, 1/4 vezes transformada de Fourier, isso daqui é 1 menos meio exponencial de menos j ômega. Mais transformada de Fourier desse sinal aqui, 1 menos 1/4 exponencial de menos j ômega. Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular a resposta em frequência, que é y exponencial de j ômega dividido por x exponencial de j ômega. Que é, então, isso aqui dividido por isso. Então, eu vou pegar isso aqui. Dividir por isso aqui. Mas dividir por isso aqui é multiplicar por 1 sobre isso, né? Então, vou multiplicar por 1 menos meio exponencial de menos j ômega. Ao multiplicar isso por isso aqui eu corto isso aqui. Não posso fazer isso não, porque vai parecer que cortei por 2, ó, só vale por 1. Então, isso aqui multiplicado por isso aqui vai dar, isso corta com isso aqui, daí fica 1/4. E isso vezes isso dá 1 menos meio exponencial de menos j ômega dividido por 1 menos 1/4 exponencial de menos j ômega. Então, minha resposta em frequência é igual a 1/4 mais e eu vou reescrever de outra forma aqui para ficar mais fácil ainda. Agora eu posso fazer a inversão, né? Vou passar isso aqui, está na frequência, eu vou passar para o tempo. Então, transformada inversa de 1/4 é quanto, pessoal? Hein, pessoal? Quanto é que é a transformada inversa de 1/4? 1/4 do impulso. 1/4 impulso, exatamente. 1/4 vezes
o impulso. Transformada inversa disso aqui, é 1/4 aqui embaixo, então fica 1/4 N U de N. Menos, transformada de Fourier disso aqui, ó. Isso aqui é quase igual a isso aqui. Só que tem o quê? Tem o meio, né? E tem exponencial de menos J ômega. Essa exponencial complexa aqui apareceu na frequência porque no tempo aconteceu o quê? Um atraso. Então, meio vezes 1/4 N menos 1 U N menos 1. Está aqui a minha resposta ao impulso do sistema. Professor, se nesse aí do meio fosse, por Oi. exemplo, 2 mais 1 meio vezes E de J ômega, como é que ficaria? 2 mais... 2 mais esse 1 meio de E J ômega na parte de cima. Aí como é que ficaria? Tem que fazer Mas as, isso... tem que fazer as frações parciais para poder quebrar? Parciais, ó. Fração parcial só preciso fazer... Nesse caso aqui, o meu denominador é de grau 1. Então não precisa fazer expansão, porque a expansão, o que é que ela faz? Ela transforma em uma soma de polinômios frações com denominador um polinômio de grau 1. Mas eu já estou com um polinômio de grau 1 aqui, então não dá para fazer expansão. A expansão a gente faz quando o grau é 2 ou mais no denominador. Aqui, o que eu fiz? Eu usei a propriedade da soma de fração, né? Mesmo denominador, só os numeradores diferentes, ó. Expandi aqui. E aí a gente já conhece, né, o par quando eu tenho aqui embaixo um polinômio de grau 1. Se aparecer alguma coisa em cima, né, vai ter um exponencial aqui. Exponencial que vai significar que houve atraso no tempo. Ok? Ok, tranquilo. Bom, vamos fazer aqui um outro. Mesma coisa aqui. Dois terços de N. Dois terços. Bom, então aqui, mesmo princípio, né? Eu conheço o sinal de entrada e o sinal de saída. Eu quero encontrar a resposta ao impulso desse sistema.
Então, eu vou pelo mesmo caminho. Eu vou determinar quem é aqui transformada de Fourier do sinal de entrada. Aqui vai ser 1 menos 2 terços exponencial de menos j ômega. E a transformada de Fourier do sinal de saída vai ser igual a quanto? Transformada de Fourier disso aqui mais transformada de Fourier disso aqui. Essa transformada aqui é 2, 1 menos 2 terços exponencial de menos j ômega. Menos transformada de Fourier disso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o quê? Tem um atraso. É esse mesmo sinal aqui, só que com atraso de 1. Então, a transformada de Fourier vai ser como teve atraso no tempo de 1, então tem que multiplicar por exponencial de menos j ômega. Então, 1 vezes isso fica isso aqui. Isso aqui é igual, mesmo denominador, vou somar aqui os numeradores. 2 menos exponencial de menos j ômega. Então, minha resposta em frequência é igual y exponencial de j ômega dividido por x exponencial de j ômega, que é igual y exponencial de j ômega é isso aqui. Dividido por isso aqui. Dividir por isso é multiplicar por 1 sobre isso. Então, multiplico por 1 menos 2 terços exponencial de menos j ômega. Corto isso aqui com isso aqui. Fica somente isso aqui. 2 menos exponencial de menos j ômega. Logo, minha resposta de frequência é 2 menos exponencial de menos j ômega. Passando para o tempo, o meu h de n é igual a, transformando em inverso de 2, é 2 vezes o impulso, menos, ó, exponencial de menos j ômega, o que é? É 1 vezes exponencial de menos j ômega, né? Ou seja, é o impulso, né? E aqui teve o atraso, né? Multiplicação por exponencial complexa na frequência significa que houve um atraso no tempo. Então, é delta de n menos 1. Se eu quiser saber a equação de diferença desse sistema, basta olhar aqui para a minha resposta de frequência. Ó. Os coeficientes do numerador são os coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de entrada. E do denominador são os coeficientes relacionados ao sinal de saída. Então, ó, os coeficientes aqui, ó, 2 e menos 1. Então, ó, 2x de n menos 1x
n menos 1. Igual, coeficiente do denominador. Ora, não tem denominador, então o denominador é 1. Então, só tem 1, então y de n. Então, ó, o sinal de saída é igual a 2 vezes o sinal de entrada menos o sinal de entrada atrasado de 1. O que faz todo sentido, ó, porque olha aqui, ó. Quem é o sinal de entrada quem é? 2 terços de n, u de n. O sinal de saída, 2 vezes 2 terços de n, u de n, menos 2 terços n menos 1, u de n menos 1. Olha, isso aqui o que é? 2 vezes o sinal de entrada, isso aqui o que é? Menos o sinal de entrada atrasado de 1. Então, daqui, até daqui já dava para perceber isso. E tudo se confirmou. Ok, pessoal. Vamos lá, vamos aqui fazer mais um. Bom, agora eu quero encontrar qual é a resposta ao impulso do sistema cuja equação de diferença é x de n menos 2x de n menos 1 igual a y de n menos 1 quarto, y de n menos 1, menos 1 oitavo, y de n menos 2. Como é que eu resolvo isso, pessoal? O que é que vocês acham? Eu tenho equação de diferença. Com a equação de diferença, eu posso passar imediatamente para a resposta em frequência. E aí, com a resposta em frequência, eu faço a inversa e encontro a resposta ao impulso. Então, ó, eu vou escrever aqui a minha resposta em frequência imediatamente, sem precisar fazer nenhum cálculo, a partir da equação de diferença. Lembrando que os coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de entrada são os coeficientes do polinômio que fica no numerador da resposta em frequência. E os coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de saída são os coeficientes do polinômio do denominador da minha resposta em frequência. Então, aqui, ó, coeficiente 1 menos 2. X, n menos 1. Então, menos 2 exponencial de menos j ômega. Agora, equação de diferença relacionada à saída. Então, coeficiente 1 menos 1 quarto, y de n menos 1, então é exponencial de menos j ômega, menos 1 oitavo, y de n menos 2 dá exponencial de menos j 2 ômega.
Pronto. Agora, para encontrar a resposta ao impulso, eu preciso fazer a inversão disso aqui, né? Passar da frequência para o tempo. Para fazer isso aqui, eu vou usar o quê? A expansão em frações parciais. Então, o primeiro passo que é encontrar as raízes desse polinômio aqui do denominador. Quais são as raízes, pessoal? Professor, expansão parcial só porque a ordem é maior do que um, né? Se fosse um, já podia Isso. fazer direto. Se fosse um, podia fazer direto. Menos ou menos e 1/4. Menos meio e um quarto. Não, é meio e menos um quarto. Como é que eu sei? O produto dá menos um oitavo. E a soma dá um quarto. E menos B sobre A. Ah, certo. Então, né, como o produto é negativo, eu tenho uma raiz positiva e outra negativa. Como a soma é positiva, a de maior módulo é a positiva. Então, é meio e menos um quarto. Meio menos um quarto dá mais um quarto, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 menos meio, exponencial de menos j ômega, mais B, 1 mais um quarto, exponencial de menos j ômega. Então, A igual 1 menos 2 exponencial de menos j ômega, esse numerador aqui, né? Retiro essa parte aqui e fica essa outra parte. Então, fica 1 mais um quarto exponencial de menos j ômega, quando exponencial de j ômega foi igual a meio. E o B é igual a 1 menos 2 exponencial de menos j ômega sobre, eu tiro essa parte, fica essa outra parte. Então, exponencial de j ômega igual a menos um quarto. Aqui em cima fica 1 menos 2 vezes inverso de meio, 2, né? E aqui 1 mais um quarto. Aí inverte aqui, fica 2. Então fica 1 menos 4 dá menos 3. E aqui fica 1 mais um quarto vezes 2 dá meio, né? 1 mais meio, 3 meios. Menos 2. E aqui embaixo fica 1, menos com menos mais, 2 vezes, inverte, fica 4. Embaixo, 1, menos com menos mais, inverte, fica 4. Então, 1 mais 8, 9. 1 mais 2, 3. Então, os coeficientes menos 2 e 3. Então, minha resposta em frequência é igual a menos 3, 1 menos meio, exponencial de menos j ômega. Opa, desculpe. 1 menos 2.
Aqui embaixo, menos 2 se multiplicando, né? Mais o B é 3, 1 mais 1/4 exponencial de menos J ômega. Passando isso aqui para o tempo, menos 2 vezes meio N o de N. Isso aqui agora, mais 3, o polo é menos 1/4, N o de N. Então está aqui a resposta ao impulso do sistema. Ok, pessoal. Professor, uma coisa que eu fico sempre na dúvida nessa parte das frações parciais é colocar a raiz maior ou menor no A ou no B. Tanto faz ou tem uma Tanto ordem? faz. Não, não, não. Você escolhe. Posso escolher porque aqui são. O que importa é que o A, se eu chamar isso aqui de A associado a meio, então quando eu calcular o A, tem que estar associado de novo ao meio aqui, ó. Não posso depois mudar. Uma vez que eu botei A para cá, ele tem que continuar associado a esse polo aqui. Porque o B com o polo menos 1/4 tem que ficar até o final associado com o polo menos 1/4. Mas podia ter sido B aqui, A aqui, não sei, tanto faz. Ok, show. Vamos aqui, mais um. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, qual é o segredo aqui? Bom, para eu relacionar resposta e frequência com equação de diferença, a resposta em frequência tem que estar no formato de razão entre dois polinômios, ou seja, tem que estar nesse formato aqui, ó. Nesse formato. Razão entre dois polinômios. E nesse caso aqui,
não está no formato adequado. É como se eu tivesse feito aqui já a expansão em frações parciais. O que eu preciso fazer? Preciso somar isso aqui, né? Então, vou fazer isso. Eu vou somar esses dois termos para poder ter um termo só. Então, o denominador vai ser o MMC, né? Então, fica 1. Aqui fica 6. Fica 2 mais 3, 5. Menos 5 sextos exponencial de menos j ômega. Mais um sexto. Essas perguntas. Como é que tu fez esse produto aqui direto aqui? Ora, eu já tenho aqui a raiz desse polinômio aqui, a raiz desse polinômio. 1/3, raiz desse polinômio aqui de primeiro grau, e que é meio raiz desse polinômio aqui de primeiro grau. Quando eu multiplico esses dois polinômios de primeiro grau, vai dar um polinômio de segundo grau. E as raízes quais são? As raízes aqui, ó. 1/3 e meio. O B, né, vai ser o quê? Menos a soma deles. A soma dá quanto? Dá MMC dá 6, e aqui fica 5 sextos. Então, o coeficiente B é menos 5 sextos. E o coeficiente C é o produto entre eles. Meio vezes 1/3. Então, sexto. Tem que fazer direto aqui. Agora, em cima, agora eu tenho que multiplicar, né? Isso vezes isso, mais isso vezes isso. Então, fica, ó. 2 menos 2 vezes meio dá 1, menos exponencial menos j ômega. Agora, isso vezes isso. Mais 1 menos 1/3 exponencial de menos j ômega. Então, 2 mais 1, 3. Menos exponencial de menos j ômega menos 1/3 exponencial de menos j ômega vai ficar menos. Ah, foi cada vez pior. 1 mais 1/3 vai ficar 4/3. Pronto. Agora eu tenho aqui a razão entre dois polinômios. Então, eu posso passar diretamente agora para a equação de diferenças. Então, lembrando que os coeficientes do polinômio do numerador estão associados à equação de diferença relacionados ao sinal de entrada. E os coeficientes do polinômio do denominador estão relacionados com os coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de saída. Então, a equação de diferença vai ficar 3 vezes x de n menos 4/3 x de n menos 1 igual a y de n, ó, menos 5/6 y de n menos 1 mais 1/6 y de n menos 2.
Ok, pessoal. Bom, vamos fazer aqui mais um. Deixa eu ver aqui qual foi o. Pronto. Ver se vocês entenderam. Resolva esse aqui.
E aí, pessoal? Como é que fica a resposta de frequência? Como é que fica, pessoal, a resposta de frequência? E aí, pessoal, como é que ficou a resposta de frequência? Tem que fazer cálculo aqui, né? Direto. Três menos 3/4 exponencial menos j ômega, né? E embaixo, denominador, 1 menos 1/4 exponencial de menos j ômega menos 1/8 exponencial de menos j 2 ômega. Isso. Beleza. Agora, faça a expansão.
Quais são as raízes do polinômio do denominador? É o contrário, é meio e menos um quarto. A soma dá mais um quarto, ó. É menos b sobre a. Ah, encontrei a e b. E aí, quanto é que dá os coeficientes? Isso.
Exatamente. Então, a resposta em frequência desse sistema é igual a 1 menos meio exponencial de menos j ômega, mais 2, 1 mais 1/4 exponencial de menos j ômega. Passando para o tempo, quanto é que fica o H de N? Inversa disso aqui é direto, né? Meio N U de N. Inversa disso aqui é 2 vezes que o polo é menos 1/4. Pronto, tá aqui a resposta ao impulso. Vamos lá, fazer aqui um outro. Bom, então aqui eu quero encontrar a equação de diferença do sistema, sabe? Conhecendo aqui a sua resposta ao impulso. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a resposta em frequência do sistema e com ela eu encontro a equação de diferença. Então, eu vou fazer aqui o cálculo da resposta em frequência.
calcular a transformada de Fourier disso aqui tudinho, né? Transformada de Fourier do impulso é 1, mais transformada de Fourier disso aqui é 2 vezes transformada de Fourier disso, né? Então, 1 menos meio exponencial de menos j ômega, mais a transformada de Fourier disso aqui. Um mais meio exponencial de menos j ômega. Bom, eu tenho uma resposta de frequência, mas ela precisa estar no formato de razão entre dois polinômios. Então, eu tenho que somar todo mundo aqui para poder encontrar a resposta de frequência no formato correto. Então, MMC aqui é isso vezes isso, né? Então, é 1 menos, ó, raiz aqui é meio, raiz aqui é menos meio, né? Então, vou ter aqui 1/4 exponencial de menos j, 2 ômega. Produtos notáveis, né? Então, vou agora somar os numeradores. Então, aqui fica o MMC vezes 1, né? Fica 1 menos 1/4 exponencial de menos j ômega, mais 2 vezes isso aqui, né? Fica 2, mais 2 vezes meio dá 1, vezes exponencial de menos j ômega. Mais isso vezes isso. Mais 1 menos meio exponencial de menos j ômega. Então, fica embaixo 1 menos 1/4 exponencial de menos j, 2 ômega. Em cima, 1 mais 2 mais 1 dá 4. Agora, grau 1. Menos 1/4 mais 1 fica mais 3/4. Opa, tem meio aqui. Opa, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Vem aqui, ó. Aqui é 1/4 menos J2 ômega. Então, menos J2 ômega. Então, grau 2 aqui. Então, eu tenho que somar de grau 1. Né? 1 menos meio. Então, fica menos meio dá mais meio. Mais meio exponencial de menos j ômega menos 1/4 exponencial de menos j, 2 ômega. Pronto, agora eu posso passar para a equação de diferença. Já estou aqui no formato de razão entre dois polinômios. Então, a equação de diferença vai ficar então, em cima, né? Os coeficientes aqui desse polinômio são os coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de entrada. Então, fica 4x de n mais meio exponencial menos j ômega, então é x de n menos 1, menos 1/4 exponencial de menos j2 ômega, então é x de n menos 2. Igual, agora embaixo, né, os coeficientes desse polinômio do denominador são os coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de saída. Então, y de n
menos 1/4 exponencial de menos J2 ômega. Então, aqui é 1/4 y n menos 2. Aqui, ó. Menos J2 ômega. O coeficiente relacionado ao de ordem menos 1, né? Não, é zero, então não aparece na equação. A equação então, é y de n menos 1/4, y de n menos 2. Tem que prestar atenção nisso aqui, ó, pessoal. A ordem dos coeficientes. Então, esse aqui é o detalhe que tem que prestar atenção. Ok, pessoal, tranquilo? Só testar mesmo. Lá, me diga qual a resposta de frequência desse sistema.
Como é que fica aqui, pessoal? Como é que fica o numerador? Ó, no numerador, né, os coeficientes do polinômio aqui do numerador são os mesmos coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de entrada. Então, são esses coeficientes aqui. Aí eu tenho que tomar cuidado com a ordem deles, ó. 2 x de n, então aqui, ó, 2 menos 1/3 x de n menos 3, então exponencial de menos j, 3 ômega. Atraso aqui foi 3. E agora, os coeficientes da equação de diferença relacionados ao sinal de saída são os coeficientes do polinômio do denominador. Então, aqui, 1 menos 9/16 avos. Aqui, ó, y de n menos 2, então, aqui é exponencial de menos j, 2 ômega. Aí, esse cuidado tem que ser para poder tem que observar que a ordem na equação de diferença para colocar a mesma ordem aqui no polinômio. Então, é essa aqui a resposta. Tranquilo? Bom, então, por hoje era isso. Na próxima aula, nós vamos ver a amostragem de sinais e logo em seguida a gente começa a falar sobre transformada Z. Então, pessoal, por hoje era isso aí. Próxima aula, nos vemos novamente. Boa noite para vocês. Sim, pode mandar para esse e-mail. Você pode mandar para esse e-mail que assim que puder eu respondo. Ok, vou olhar aqui então. Boa noite.